Ele era um homem comum, mas com uma alma disposta a dar a própria vida por quem amava, e a vida o colocou à prova. Num instante decisivo, ao proteger sua amada de um acidente terrível, Pedro Henrique perdeu algo que nenhum homem poderia sequer imaginar viver sem. Mas a ferida mais profunda não veio do corpo mutilado, e sim daquelas palavras gélidas de Lívia Guedes, a mulher dos cabelos negros por quem ele se sacrificou. Você não é mais homem. Anos se arrastaram e ele retornou, não impulsionado pela vingança, mas por algo muito mais potente. Naquela noite, Pedro caprichou em cada mínimo detalhe. Varreu o modesto apartamento, acendeu velas feitas em casa, colocou para tocar a canção favorita dela e preparou o prato que Lívia tanto apreciava. Um estrogonofe cremoso de frango com batata palha fresquinha, feita na hora. Era o 3º aniversário de namoro e mesmo com o bolso vazio, ele queria provar que o amor de verdade transcende o luxo. Mas quando ela surgiu, o olhar frio e os cabelos escuros impecavelmente lisos revelaram tudo. Nem sequer notou a mesa posta. Lançou a bolsa com força sobre o sofá e seguiu direto para o banheiro, resmungando no caminho. Você sabia que minhas amigas estão em Jericoacoara agora? E eu, aqui. Pedro tentou esboçar um sorriso. Pensei que podíamos celebrar juntos. Preparei tudo com tanto carinho. Ela soltou uma risada carregada de desprezo. Com esse cheiro de fritura? Isso não é celebração, é esmola. Minutos depois, ela saiu batendo a porta. Pedro correu atrás, o guardanapo ainda na mão. Mas, quando Lívia atravessou a rua distraída, os faróis de um ônibus rasgaram a escuridão do asfalto como um relâmpago, e num impulso puro, movido pelo mais profundo instinto, ele se lançou, empurrou o corpo dela para o lado, e o dele ficou no caminho. Pedro Henrique Lima nunca teve muito, mas sempre carregou o essencial: dignidade, afeto e uma inocente vontade de ser bom. Filho de uma faxineira que criou os 3 filhos sozinha em um bairro humilde, ele aprendeu desde cedo a encontrar beleza nas miudezas da vida. O aroma do café feito pela mãe, a tranquilidade do entardecer, a água fria no rosto antes de um dia de trabalho pesado. Desde os 16 anos, ele auxiliava na manutenção de um hospital público. Era o tipo de homem que não só consertava encanamentos, mas também remendava o que podia nas pessoas. Trocava a lâmpada da recepção e levava bolo para a copeira no aniversário dela. Nunca fazia alarde. Era discreto, como um herói que não tem consciência de sua própria bravura. Os colegas o chamavam de o resolvedor, mas Pedro não se via dessa forma. Para ele, era só alguém tentando seguir em frente com um mínimo de gentileza. Seu maior sonho: construir uma vida serena ao lado de alguém que enxergasse valor onde a maioria via apenas o comum. Quando conheceu Lívia, ele acreditou que esse sonho tinha nome e rosto. Ela era uma enfermeira recém-chegada ao hospital. Inteligente, deslumbrante, com um olhar que mesclava curiosidade e ambição. Os cabelos pretos, sempre presos em um coque perfeito, criavam um contraste marcante com o caos da ala de emergência. No início, ela se encantou com a simplicidade do coração dele. Dizia que Pedro era diferente de todos. Ele se entregou. Depositou nela tudo o que tinha de mais genuíno. Preparava as refeições para os plantões dela. Passava madrugadas ouvindo seus desabafos. Abria mão de horas extras só para vê-la descansar em paz. Mas, com o passar do tempo, tudo mudou. Lívia queria mais. Mais dinheiro, mais prestígio, mais luxo. E Pedro continuava o mesmo. Honesto, dedicado, mas sem nada que brilhasse para oferecer além de seu próprio afeto. Mesmo assim, ele persistia, porque acreditava que o amor verdadeiro resistia à efemeridade do mundo. Até a noite em que tudo desmoronou. Pedro não sonhava com fama, nem com uma mansão. Seu desejo mais profundo era simples: construir uma vida com Lívia, baseada no respeito, no carinho, e em um lar onde ninguém precisasse fingir ser o que não era.
Ele havia começado a guardar dinheiro em envelopes escritos à mão. Futuro lar, nossa cozinha, nossa cama, tudo muito simbólico. Quando mostrou a ela pela primeira vez, Lívia apenas riu. Parece coisa de criança. Envelopes? Pedro ficou constrangido, mas continuou tentando. Nos primeiros tempos, ela ainda aceitava suas singelas demonstrações de carinho. Mas logo surgiram os comentários velados, disfarçados de brincadeira. Não aguento mais fritura. Queria pelo menos uma lasanha de verdade. Por que você não tenta um concurso? Esses técnicos ganham tão mal. O peso da insatisfação dela crescia como um abismo entre os dois. Pedro tentava compensar com mais carinho, mais esforço, mas quanto mais ele se entregava, mais ela se afastava. Até que veio a proposta, um trabalho no turno da madrugada. Era exaustivo, mas pagava melhor. Seriam 6 meses longe das noites com Lívia. Pedro recusou. E por quê? Ela perguntou sem disfarçar a indignação. Porque quero estar com você. De que adianta ganhar mais se a gente se distancia? Ela virou o rosto, mordendo os lábios com raiva. Distância é viver nessa escassez, Pedro. Estou exausta de fazer papel de mulher de técnico de manutenção. Minhas amigas compram perfume importado, viajam para Fernando de Noronha. E eu aqui, dividindo miojo com você. Ele sentiu como se cada palavra dela arrancasse um pedaço do que ele acreditava ser amor. Naquela semana, mal se falaram, mas Pedro decidiu não deixar o amor morrer sem lutar. Preparou tudo para o jantar especial, o mesmo que você viu antes. Velas, música, estrogonofe, um bilhete sobre a mesa. Ainda acredito em nós. Só que Lívia chegou seca, como se já tivesse partido por dentro. O jantar virou discussão. As velas se apagaram com um sopro de desprezo. E quando ela saiu pela porta, Pedro correu atrás. Não por orgulho, mas pelo desespero de quem vê a última chance escorrer entre os dedos. Na rua, Lívia atravessou sem sequer olhar. Um ônibus descia a avenida em alta velocidade. Pedro gritou. Ela não ouviu. Sem hesitar, ele correu. Empurrou o corpo dela com toda a força que tinha. Lívia caiu no chão, ilesa. Pedro foi atingido em cheio. O impacto arremessou seu corpo como um boneco de pano. As pessoas gritaram. Lívia ficou paralisada na calçada. Quando olhou para o asfalto e viu Pedro sangrando, seu rosto empalideceu. As sirenes chegaram rápido, mas não mais rápido que o silêncio que a invadiu. Pedro acordou 3 dias depois. Luz branca, cheiro de hospital, um zumbido abafado nos ouvidos. Tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Cada tentativa de movimento parecia ser contida por amarras invisíveis. Quando seus olhos finalmente focaram, viu o teto do hospital, o mesmo onde havia passado anos consertando coisas. Agora era ele quem estava desfeito. No canto do quarto, sentada com os braços cruzados e os cabelos negros impecáveis, Lívia mexia no celular com impaciência. Quando percebeu que ele havia despertado, não sorriu. Você está vivo, disse sem emoção. Pedro tentou falar. O que aconteceu? Ela se levantou, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Você me empurrou, lembra? Salvou minha vida. E, bem, pagou um preço alto por isso. Antes que ele pudesse perguntar mais, a porta se abriu. Um médico entrou com expressão séria. Senhor Pedro Henrique, precisamos conversar. Ele levou Lívia para o corredor. O narrador não ouviu tudo, mas o essencial ficou claro. A hemorragia foi contida. Ele está fora de perigo. Mas a parte inferior do corpo foi severamente atingida no impacto. Tivemos que fazer a remoção completa. Ele não poderá ter filhos, nem relações sexuais. É irreversível. Lívia permaneceu muda. Depois murmurou com os olhos frios. Então ele não é mais um homem? O médico hesitou. Ele continua sendo um ser humano digno, mas sim, há perdas significativas. Ela apenas assentiu, como quem mentalmente assinava um termo de desistência. No quarto, Pedro chorava em silêncio. Não pela dor física, mas porque já sabia, sentia.
Quando ela voltou, ele perguntou com a voz embargada: "Vai ficar comigo, não vai?" Lívia não respondeu de imediato. Sentou-se na beira da cama e falou com uma frieza cortante: "Pedro, olhe para você. Você me salvou, sim, mas eu sou uma mulher jovem. Tenho planos, desejos, uma vida pela frente. Você realmente acha que posso continuar com alguém que não pode mais me dar nada?" "Mas eu te amo", ele sussurrou. Ela se levantou. "Amor não paga cirurgia plástica. Amor não preenche vazio. Me desculpe, mas você não me serve mais." Pegou a bolsa e saiu, sem sequer olhar para trás. O silêncio que ficou no quarto era insuportável. Os dias seguintes foram uma repetição. Pedro não falava, não comia. Ficava olhando para o teto, esperando que a dor se dissipasse ou o levasse embora. As enfermeiras tentavam conversar, mas ele não reagia. A comida esfriava todos os dias, sem ser tocada. A alma dele estava apagada. Até que uma nova profissional entrou, Mariana Costa. Cabelos loiros presos em um rabo de cavalo simples. Um olhar tranquilo, mas determinado. "Bom dia, Pedro. Sou Mariana, psicóloga do hospital. A partir de hoje, estarei ao seu lado." Ele não reagiu. Ela se aproximou da janela e abriu um pouco a cortina. Lá fora, o mundo continua. Mesmo quando a gente sente que tudo acabou aqui dentro, isso pode parecer cruel ou pode ser um convite. Pedro não respondeu, mas piscou com mais força. Pela primeira vez, desde que Lívia o abandonou, alguém havia falado com ele. Como se ele ainda fosse alguém. Mariana percebeu. Sorriu discretamente e sentou-se. "Meu pai perdeu as pernas em um acidente. Minha mãe ficou. Não por obrigação, mas porque ela enxergava além do físico. Desde então aprendi. O que nos torna completos não é o que temos entre as pernas. É o que temos entre o peito e a alma." Ela não pediu resposta. Apenas respeitou o silêncio. Mas naquele dia, quando saiu do quarto, deixou um caderno de capa de couro ao lado da cama. Na primeira página escreveu: "Você ainda pode recomeçar." Na noite seguinte, Pedro ainda estava imóvel, mas olhava o caderno, encostou os dedos na capa, respirou fundo, abriu, escreveu uma única palavra: dor. Dias depois, Mariana voltou. Trouxe bolo de fubá feito por ela. "Você aceita?" Pedro aceitou. Na primeira mordida, fechou os olhos. Era o sabor da infância, de casa. Ela sorriu. "Está vendo? Ainda dá para sentir o mundo." Ele respondeu quase envergonhado. "Por um segundo, eu esqueci de tudo." Mariana tocou sua mão. "Então se permita esquecer mais vezes, aos poucos, um passo por dia." O mundo naquele instante começou a girar novamente. Essa cena te apertou o peito também? Se você sentiu um nó na garganta vendo tudo o que o Pedro passou e como ele foi tratado depois de dar tudo de si, deixa um sim nos comentários. É incrível como o amor pode machucar, mas também como um gesto sincero pode reacender a esperança. Mariana passou a visitá-lo todos os dias. No começo, Pedro achava que era apenas parte do protocolo hospitalar, mas logo percebeu. Havia algo diferente naquela mulher de cabelos loiros e sorriso contido. Ela não o tratava como um paciente em pedaços, mas como alguém inteiro, mesmo com cicatrizes. "Sabe, Pedro", disse ela num fim de tarde enquanto ajeitava o lençol dele, "a dor, quando não é expressa, apodrece por dentro. Mas quando é acolhida, ela se transforma." Ele não respondeu, mas olhou nos olhos dela pela primeira vez. Sem pressa, Mariana o ajudava a retomar o corpo, a mente e, pouco a pouco, a alma. Foi ela quem o convenceu a iniciar a fisioterapia. Um passo, Pedro, um só. Não é sobre correr, é sobre levantar. No primeiro dia, ele mal conseguia se apoiar nas muletas, tremia, suava, quase desabou. "Eu sou um peso morto", murmurou com a voz embargada. "Não. Você é alguém que ainda respira. E isso já é uma revolução." Ela não o forçava, ela estendia a mão, e isso fez toda a diferença. Semanas se passaram.
Pedro já caminhava pequenos trechos. Com dificuldade, sim, mas caminhava. Mariana percebeu que ele voltara a escrever no caderno. De vez em quando, deixava bilhetes para ela. Hoje doeu menos. Consegui subir um degrau. Obrigada por não desistir de mim. Foi quando ela resolveu fazer mais. Apresentou-o a seu irmão, Caio, proprietário de uma pequena oficina mecânica na Vila Mariana. Ele precisa de alguém organizado, bom com ferramentas e planilhas. Eu contei sobre você. Pedro hesitou. E se descobrirem sobre mim? Mariana o encarou com firmeza. O que te define não é o que você perdeu, Pedro. É o que você faz com o que ainda tem. Caio o contratou na hora. Começou devagar, organizava estoques, cuidava da contabilidade, consertava algumas máquinas, mas, acima de tudo, reaprendia a viver. No fim do primeiro mês, comprou flores para Mariana. Nunca tive dinheiro para isso antes, disse tímido. E agora tem? Ela brincou. Não muito, mas agora sei que o que vale não é o preço, é o gesto. Ela sorriu. E por dentro, chorou. Pedro começou a estudar à noite. Fez cursos online, gestão, empreendedorismo, psicologia básica. Passou a usar o tempo livre para crescer, não para se esconder. Mariana via tudo de longe. Não pressionava, não exigia. Apenas estava ali, como um alicerce, como sol em dia frio. Foi numa tarde chuvosa que ele a chamou. Mariana, preciso dizer uma coisa. Ela se sentou com a mesma serenidade de sempre. Desde aquele dia em que você entrou no meu quarto com um caderno, você me devolveu o que eu nem sabia que tinha perdido. Vontade de ser alguém, de existir. E eu me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu foi denso, mas repleto de significados. Ela não respondeu de imediato, mas seus olhos diziam mais do que palavras. Pedro, disse ela, com a voz baixa, eu também senti, mas tive medo. Medo de você me olhar e ver nela. Medo de ser só a substituta. Ele se aproximou devagar. Você não é sombra de ninguém. Você é a luz que entrou quando tudo escureceu. Dessa vez, ela não hesitou. O beijo foi suave, respeitoso, carregado de tudo o que ficou preso nos silêncios anteriores. A vida começou a ganhar contornos reais, planos, caminhadas de mãos dadas, risadas. Mas Pedro ainda carregava uma última cicatriz, aquela que o corpo não curava. Mariana, disse certo dia, eu quero tentar, quero fazer a cirurgia, não por vaidade, mas por mim. Quero encarar isso de frente. Ela assentiu emocionada. Então vamos fazer isso, juntos. Com o apoio de Caio e de novos contatos que fez através dos estudos, Pedro conseguiu a ajuda de uma clínica em Berlim, especializada em reconstruções complexas. O processo seria longo, doloroso e caro, mas possível. Meses depois, ele embarcou. Antes de partir, Mariana o abraçou com força no aeroporto. Não me traga apenas um corpo novo, me traga um coração mais leve. Ele sorriu. Esse você já curou. Na clínica, Pedro passou por uma série de exames, cirurgias delicadas, sessões intensas de acompanhamento físico e emocional. Cada corte do bisturi parecia apagar uma marca antiga, e cada ponto costurado abria espaço para o novo. Quando o médico olhou nos olhos dele e disse, você está pronto. A escolha agora é o que fazer com essa nova chance. Pedro respirou fundo e entendeu, não era só o corpo, era tudo. De volta ao Brasil, Mariana o esperava no saguão. Cabelos soltos, sorriso trêmulo. Quando o viu, correu, abraçou. Você está diferente. Por fora, talvez. Mas o mais importante ainda sou eu. A noite caiu, e com ela, a certeza de que mesmo sem o final de Conto de Fadas, a vida podia sim recomeçar com mais autenticidade do que nunca. O sol ainda nem havia raiado quando o celular de Pedro vibrou sobre o criado mudo. Mariana dormia ao seu lado, encolhida sob o lençol, o rosto sereno. Mas a paz foi rompida pela voz séria do outro lado da linha.
Senhor Pedro Henrique Lima, aqui é do Hospital Municipal Santo Agostinho. A senhora Lívia Guedes deu entrada esta noite em estado grave. Você ainda consta como contato de emergência. Silêncio. O nome ecoou dentro dele como um trovão abafado. Lívia? Depois de tudo, o destino ainda o chamava de volta? Mariana despertou devagar. Quem era? O passado. Horas depois, ele caminhava de um lado para o outro na varanda, com o telefone nas mãos. A respiração curta, os pensamentos confusos. Por que aquela ligação o abalava tanto? Ele devia ignorar. Ela merecia o silêncio. Mas por que ainda doía? Mariana apareceu na porta. Vai vê-la? Ele não respondeu. Mas o silêncio já era uma resposta mais que suficiente. Se for, eu vou com você, disse ela, com firmeza. No hospital, foram levados até o quarto de isolamento. Pedro parou à porta. No leito, Lívia estava irreconhecível. Tubos por toda parte, rosto inchado, cabelos pretos raspados nas laterais, o corpo coberto por hematomas. Mariana apertou o braço dele. Respira. Ele deu um passo à frente. E outro. Até ficar diante da mulher que um dia fora o centro de seu universo. Mas agora ela parecia tão frágil. Dias depois, Lívia despertou, os olhos turvos, confusos. Tentou se mover, mas parou bruscamente ao sentir o curativo no peito. As mãos correram para o local e o pânico a dominou. Não, não! O que vocês fizeram comigo? Tentou arrancar os fios, gritou. Mariana e uma enfermeira entraram correndo. Lívia, calma! Você está viva! Disse Mariana. Viva? Eu estou destruída. Eu não sou mais mulher. Pedro, do lado de fora, ouviu cada palavra e sentiu o que nenhum homem deveria sentir, a mesma sentença que um dia ouviu, na voz dela, agora voltando, cruel, contra ela mesma. Mas não entrou. Ainda não. No dia seguinte, os médicos chamaram Pedro. A cirurgia reconstrutiva dela não é coberta pelo plano e não há familiares. Ele respirou fundo. Eu pago. O médico o olhou surpreso. Você tem certeza? Não faço isso por ela. Faço por mim, para encerrar esse ciclo em paz. Quando contou a Mariana, ela apenas assentiu, mas o olhar dela se encheu de dúvidas que não ousou dizer em voz alta. Lívia soube dias depois. Foi você quem pagou? Pedro respondeu calmo. Sim. Por quê? Porque o perdão é a única coisa que ainda posso te dar. Você me destruiu, Lívia, mas hoje eu sou mais inteiro do que nunca. Ela chorou. Não de dor física, mas de vergonha. Eu disse que você não era mais um homem, e eu entendi que ser homem nunca teve a ver com aquilo, mas com caráter, com coragem, com o que a gente escolhe fazer com a dor. Lívia desviou os olhos. Por que você não me odeia? Mariana entrou na sala com um envelope nas mãos. Entregou a ela. Aqui tem tudo para você recomeçar. Médicos, psicólogos, uma ONG que ajuda mulheres vítimas de mutilação. Lívia segurou o envelope como quem carregava o peso do próprio arrependimento. Mariana olhou nos olhos dela firme. O que você vai fazer com isso só depende de você. Dias depois, Lívia recebeu alta. Cabelos curtos, olhar opaco. Nenhum resquício da mulher arrogante de antes. Não pediu perdão, não tentou reatar, apenas foi embora, em silêncio. Enquanto isso, a vida de Pedro e Mariana florescia. Ele se tornou sócio da oficina, deu palestras sobre superação e, com o tempo, tornaram-se pais adotivos de 2 irmãos pequenos, Léo e Sofia. Crianças cheias de energia, que o chamavam de papai, sem saber nada do passado, apenas do presente. Numa manhã de sábado, Pedro regava o jardim quando Léo apontou para o céu. Pai, olha, uma borboleta! Ele ergueu os olhos e viu uma borboleta azul pousando em uma flor. Mariana se aproximou e o abraçou pelas costas. Sabe o que é isso? Disse ele emocionado. É a vida dizendo que até o que foi quebrado pode voltar a voar. Ela encostou a cabeça em seu ombro.
e que o amor verdadeiro nunca desiste da gente. Pedro sorriu, e naquele instante soube. A justiça havia sido feita, não com gritos nem vingança, mas com amor, dignidade e silêncio. O tipo de silêncio que só os inteiros conhecem. Nos meses que se seguiram, Pedro transformou a dor em propósito. Voltou ao hospital, onde um dia foi paciente, agora como voluntário em rodas de apoio para homens que sofreram mutilações por acidentes, doenças ou violência. Entrava nas salas, olhava nos olhos dos que haviam perdido algo e dizia com voz firme: eu também achei que minha vida tinha acabado, mas não acabou. Ela só tinha mudado de forma. Mariana a acompanhava à distância, sempre com aquele sorriso sereno. Sabia que Pedro tinha encontrado algo ainda maior do que a recuperação física. Ele tinha reencontrado um sentido. Aos poucos, o nome dele começou a se espalhar. Gente que antes o ignorava, agora queria ouvir sua história. Mas ele nunca falou de vingança, nem de Lívia. Seu foco era outro. O que me fizeram quase me destruiu, mas o que eu decidi fazer depois me reconstruiu. Ele nunca buscou os holofotes, mas a vida insistia em dar-lhe um palco, porque a força silenciosa é a que mais ecoa. Certa noite, sentado na varanda de casa, com Léo dormindo em seu colo e Mariana ao lado, Pedro virou-se para ela e disse: eu nunca imaginei ter isso. Paz, família, amor sem cobrança, e mereceu cada pedaço, respondeu ela, encostando a cabeça no ombro dele. O céu estava límpido, uma brisa suave soprava, e ele sentiu pela primeira vez que não devia mais nada ao passado, mas sabia que havia gente assistindo sua história agora. Talvez alguém aí do outro lado da tela que ainda está preso ao que perdeu. Então, se você está ouvindo isso, preste atenção. Você não é o que te tiraram. Você é o que você escolhe fazer com o que restou. Pedro não foi salvo por uma cirurgia. Foi salvo por alguém que olhou para ele e disse: eu vejo valor em você, mesmo quando você não vê. E isso muda tudo. Talvez você conheça alguém como o Pedro. Talvez você seja o Pedro. Então, quando tudo parecer perdido, lembre-se, a vida não acaba quando algo se quebra. Ela apenas desafia você a se reconstruir com o que sobrou, com mais verdade, com mais coragem e com mais amor do que nunca. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa seu like. Ele mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar contando histórias como essa. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio tudo com carinho e sempre respondo quem tira um tempinho para comentar. Se você acredita no poder das histórias que tocam o coração, se inscreve no canal. Estamos só começando e cada nova inscrição me dá forças para continuar essa missão. E não saia ainda. Escolha uma das duas histórias que deixei na tela para você. Te encontro no próximo vídeo.